Estamos entrando ao vivo para a transmissão do culto da IDERP Portugal. Estamos aguardando os irmãos entrarem para que nós possamos cultuar ao Senhor. Já temos alguns irmãos entrando na nossa página para cultuar conosco. Esse é um tempo de graça, um tempo de oração, um tempo de bênção de Deus para as nossas vidas. Pastor José Maia, paz do Senhor, meu pastor. Como é bom estar aqui com vocês. Que bênção. Irmã Delza, saudades, minha irmã. Deus abençoe. Aleluia. Que o Espírito de Deus possa invadir os nossos corações nesta noite tão abençoada. Paz do Senhor, irmã Elaine, louvado seja Deus. Yuri, paz do Senhor, meu irmão, um grande amigo, saudades de você e da sua família. Aleluia. Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Eu quero convidar os amados irmãos aí onde vocês estão, para que possam orar juntamente conosco. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Neste momento nós dirigimos a nossa voz ao Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que hoje seja um tempo de refrigério do Senhor para a nossa alma, para o nosso espírito, que a Tua unção venha a ser derramada sobre nós de forma abundante, que a Tua palavra continue falando, assim como já tem sido, Senhor Deus, em outros momentos, através da internet, através de irmãos e irmãs que têm passado por aqui, homens e mulheres de Deus, que têm compartilhado a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos juntos, por termos a oportunidade de nos aproximarmos uns dos outros, ao louvor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor João Oliveira, que bom vê-lo por aqui, pastor. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta quarta-feira. Eu já quero avisar os irmãos, aqui estou sob a direção do pastor José Maia, pastor desta igreja em Portugal, o qual eu tenho uma estima muito grande, um carinho muito grande. Eu já quero informar aos irmãos que no domingo teremos o culto aí, às 10h30, com uma palavra de celebração, uma palavra no culto de celebração, que será ministrada pelo vosso pastor. Eu já quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Será o texto base para a nossa pregação de hoje, para o texto que nós queremos compartilhar com vocês. Se vocês estão me ouvindo bem aí, podem colocar aí se está chegando bem o áudio, a imagem. Peço que vocês nos dê esse sinal aí para a gente. A palavra do Senhor diz assim: para tudo há uma ocasião e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar,
tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu quero falar um pouco hoje sobre o tempo. Se você puder, anote aí. O valor da vida não está no tempo que ela dura, mas na intensidade com que ela é vivida. Eu quero repetir para você. O valor da vida não está no tempo que ela dura, mas na intensidade com que ela é vivida. Eu decidi falar um pouco hoje sobre o tempo, porque eu imagino que nesse tempo que nós estamos vivendo, há uma ansiedade natural no coração de praticamente todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, em relação ao tempo. Perguntas como: quanto tempo vai durar essa pandemia? Quanto tempo vai durar essa crise? Quanto tempo o vírus permanece numa superfície? Quanto tempo? Quanto tempo vamos ficar em casa? Quanto tempo vamos ficar sem poder nos abraçar, sem poder ter afetos, né? De comunhão, ternos afetos de irmãos, de fraternidade. Quanto tempo nós vamos precisar esperar? O fato é que esperar não é fácil. Quando o salmista disse: esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu, o tempo de espera, às vezes, ele dura muito mais do que nós possamos imaginar. E falar sobre o tempo é algo muito relativo, porque se você está esperando numa fila para ser atendido 15 minutos, 30 minutos ou até mesmo uma hora, pode ser uma eternidade. Mas se você estiver esperando, por exemplo, para você falar diante de uma plateia, de um público, de uma multidão de pessoas, quanto mais o tempo vai passando, parece que ele vai acelerando ainda mais. Parece que o tempo vai correndo cada vez mais. E Salomão, ele nos diz nesse texto exatamente isso, que para tudo há um tempo. A Bíblia nos mostra claramente isso, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, em cima dessa terra. Deus, ele é o autor e consumador das nossas vidas, sim. Ele nunca se adianta e nem atrasa. Quando nós falamos de tempo, o valor das coisas vão sendo determinados exatamente pelo tempo em que nós dedicamos a elas. Existem muitas coisas que você começa e que você termina. Existem muitas coisas que você, por exemplo, no início de um ano, você começa muito bem, mas parece que vai ficando cada vez mais difícil. E você vai desistindo, vai desanimando e vai parando. Eu escrevi uma coisa interessante. Para você saber exatamente o valor do tempo. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte para os enamorados que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte para uma pessoa que perdeu o avião. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte para uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte para alguém que ficou em segundo lugar na maratona nas Olimpíadas e conseguiu conquistar apenas a medalha de prata. Então, nós precisamos valorizar o tempo que nós temos. Eu costumo dizer que se nós formos ao cemitério, nós vamos encontrar lá: aqui jaz fulano de tal. Mas nessa mesma epígrafe existe também a data do seu nascimento e a data do seu falecimento. Mas entre essas duas datas tem um pequeno traço que está entre elas, que é exatamente aquilo que Deus nos dá para viver. O tempo de vida do ser humano está ali. O tempo de vida, por mais que nós possamos pensar que ele demore, ele está passando constantemente. Por isso Salomão, ele diz: há tempo para tudo. E esse é o tempo que nós precisamos ter sabedoria em como vivê-lo. É claro, eu poderia continuar falando aqui muito a respeito daquilo que Salomão disse: o tempo de abraçar e deixar de abraçar, tempo de falar e tempo de se calar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Mas eu quero falar com você hoje, usando esse texto apenas para uma introdução
do que eu quero compartilhar com você sobre o tempo, usando exatamente uma história. E ela está em Lucas, no capítulo 8. Eu quero ler esse texto também com você. Lucas, capítulo 8, versículos 41 ao 44. Lucas, capítulo 8, versos 41 ao 44, que diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Nós temos aqui alguns personagens de uma história. É claro que o principal personagem dessa história é Jesus. O próprio Senhor Jesus é o principal personagem nessa história. E qual é o enredo dessa história? Entre Jesus, o personagem principal, existia também um homem, o qual a Bíblia cita o seu nome, chamado Jairo, que era um dirigente da sinagoga, era um homem religioso, mas existia também uma outra mulher que estava enferma já há 12 anos, acometida por um fluxo sanguíneo que lhe incomodava já há 12 anos. Quando nós lemos o texto, tanto nos versículos 42 quanto no versículo 43, nós podemos ver uma associação de tempo. 12 anos, a idade da filha de Jairo, que era uma menina que estava enferma, e 12 anos, que era o tempo o qual aquela mulher estava também enferma. Jesus estava por ali e de repente chega esse homem, imagino eu, desesperado, querendo levar Jesus à sua casa. Nos evangelhos sinópticos, os evangelistas, quando citam o texto, um deles faz questão de dizer que Jairo quer ensinar Jesus o que fazer naquele momento. Jairo, ele chega para Jesus, ele se prostra diante dele, ele adora o Senhor, como diz outro discípulo do Senhor, outro evangelista, mas ele também implora ao Senhor que vá à sua casa e, chegando lá, impõe as mãos sobre ela e ore para que ela seja curada. É interessante isso. É claro que Jairo, ele sabia exatamente a quem ele procurar naquele momento. A minha pergunta para você é: quem você tem procurado nos momentos de dificuldade? Nesse momento difícil, de tempestades, nesse momento de crise, nesse momento que tem assombrado milhões e milhares de pessoas no mundo inteiro, feito com que tanto ricos quanto pobres, independente do seu cabedal social, independente da sua cultura, da raça, da situação financeira, tem feito com que essas pessoas possam se sentir muitas vezes amedrontadas. Nesses momentos, quem você procura? Onde você procura? Jairo nos dá uma demonstração aqui muito interessante. Ele procura Jesus. Ele vai procurar o Mestre. Sim, de fato, é nele que nós devemos nos refugiar nos momentos difíceis da vida. Aquela mulher também vai procurar Jesus. Enquanto Jairo está conversando com o Senhor, eu imagino que aquela mulher agora chega e consegue tocar na borda dos vestidos de Jesus, e Jesus ele para tudo e ele diz: olha, quem me tocou? Esse é um momento interessante da história, porque os discípulos eles dizem: Senhor, o Senhor pergunta quem lhe tocou, porque quantas pessoas estão aqui lhe comprimindo, lhe apertando, e o Senhor pergunta quem lhe tocou. Jesus falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, naquele momento Jesus foi tocado por alguém, foi chamado a atenção por alguém que tinha fé, que tinha de fato um interesse naquele momento em algo maior. É nesse momento que aquela mulher ela levanta as mãos, a mão trêmula, e ela diz: foi eu quem te tocou. E Jesus ele disse que ela era bem-aventurada e a sua fé a havia curado. A sua fé te curou, a tua fé te salvou. Quando nós ouvimos isso, nós podemos entender que em Jesus nós temos solução para todos os nossos problemas. Isso é fato. Falar sobre isso não é simplesmente profético, é cumprimento de propósito. Deus, quando nós nos aproximamos dele, quando nós nos aproximamos do Senhor,
mas nós temos a solução para os nossos problemas. Ele pode nos dar direções, estratégias, ele pode nos dar exatamente a direção para uma situação que nós não estamos encontrando uma saída. Foi o que aconteceu com Jairo, foi o que aconteceu com a mulher. Só que eu fico pensando uma coisa. Enquanto Jesus estava conversando com aquela mulher, atendendo ela, curando ela, Jairo estava lá esperando. Eu imagino a ansiedade no coração de Jairo esperar. Mais uma vez a gente começa a pensar sobre o tempo. Esperar não é fácil. Ele queria, quando li esse texto, eu tentei me colocar como pai no lugar de Jairo, várias vezes e em algumas situações aqui no texto. E uma delas foi essa. Eu imagino Jairo naquele momento dizendo: será que o Senhor não vê que eu estou com pressa? Será que o Senhor não vê que eu tenho uma causa urgente para resolver? Na vida da gente não é diferente. Muitas vezes nós nos deparamos assim. Será que Jesus não está olhando para mim nesse momento? Será que Jesus esqueceu de mim? E é aí onde vem a prova da nossa fé. Porque antes mesmo que Jairo terminasse, de repente chega uma pessoa da casa de Jairo, um mensageiro trazendo uma notícia. E a notícia que ele traz é: Senhor, não precisa incomodar mais o mestre. Não precisa incomodar mais, porque a sua filha está morta. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Jairo, qual seria a minha reação? Talvez a minha reação com Jesus naquele momento seria esbravejar, seria dizer: olha, a culpa é sua, eu te chamei e o Senhor não veio, o Senhor não atendeu no meu tempo. E é aqui onde nós podemos entender que a palavra do Senhor diz que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E como é difícil nós entendermos isso às vezes. Naquele momento, Jairo talvez possa ter se desesperado, mas é o momento em que Jesus chega, olha para ele e diz: Jairo, tenha bom ânimo, apenas creia. Queridos irmãos, você poderia imaginar o que é agora você estar com um grande problema debaixo de uma sentença de morte e uma pessoa dizer para você: tenha calma. Existem momentos que quando nós chegamos diante de alguém que perdeu um ente querido, falta palavras. Nós não sabemos o que dizer, apenas chorar. A única coisa que a gente consegue é chorar com aquele amigo, com aquela pessoa. E aquele era um teste prático da fé. Jairo estava sendo provado pelo Senhor. E agora? Era o momento de crer, ou então continuar murmurando, ou então achar que tudo havia sido perdido. Quando Jesus coloca um ponto de continuação na sua história, significa que ele sabe como ela vai terminar. O problema é que às vezes somos nós mesmos que insistimos em querer escrever a nossa história e colocar um ponto final antes do tempo. Somos nós que fechamos o livro antes mesmo que ele seja lido. Somos nós que fechamos a porta antes mesmo que ele possa entrar. E Jesus então diz: Jairo, eu vou à tua casa. Jesus está conosco, amados irmãos, exatamente nesse momento, na nossa casa. Aí onde você está, Jesus está com você, está indo ao seu encontro. É claro que na casa de Jairo havia um grande problema a ser resolvido, mas não existe problema que seja tão grande para o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores. Aquele que venceu a morte, aquele que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Então Jesus acompanha Jairo e vai à sua casa. Chegando lá, você conhece a história, ele entra na casa de Jairo, havia pessoas chorando, e Jesus entra no quarto daquela menina junto com seu pai, a mãe e mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali ele diz para aquela menina: menina, levante, ou seja, talita cumi, levante, levante. Aquela menina que estava morta é tomada nos braços pelo seu pai agora viva. Jesus traz de volta a vida. Jesus agora, ele traz de volta a alegria para aquela casa. Esse é o final da história. Mas, se você me permite, eu quero voltar um pouco.
para falar sobre o tempo com você. 12 anos. Lembre isso comigo. 12 anos. Entre os 12 anos em que aquela mulher estava enferma e os 12 anos que tinha aquela criança, aquela adolescente, imagino eu que o tempo poderia ser diferente para ambas as situações. A Bíblia não nos diz se aquela mulher que estava há 12 anos enferma, se ela era casada ou não. A própria lei nos mostra, segundo a lei, que ela não poderia se relacionar com outras pessoas, sendo ela considerada uma mulher impura. Isso significa que ela não podia conviver com outras pessoas, estar com outras pessoas. E o texto também diz, no versículo 43, que ela havia gastado tudo que ela tinha com os médicos e ninguém conseguiu curá-la. Você já parou para pensar como que as pessoas elas agem, mesmo dizendo elas que creem em Jesus, quem elas procuram em primeiro lugar? Eu não estou querendo dizer que você não deva procurar um médico, um especialista quando você está doente, procurar um economista quando você está enfrentando um problema financeiro. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é, qual é a fonte que você procura no primeiro instante quando você está passando por um aperto, por uma situação difícil? Qual é o primeiro caminho que você toma? Muitas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é pensar em desistir. Eu me lembro que o povo de Israel, quando estava no deserto, eles estavam apertados, né? Eles estavam ladeados por todos os lados, montanhas de um lado e do outro, atrás o exército inimigo, o exército de Faraó e na frente uma imensidão de águas. Naquele momento eles pensaram em desistir, eles entraram em desespero, eles pensaram que iriam morrer. Bom, essa mulher, ela não precisaria talvez ter esperado 12 anos para ela ser curada. O que eu quero dizer é que às vezes o tempo nas nossas vidas se prolonga porque nós procuramos no lugar errado. Eu não sei quando foi que a filha de Jairo ficou enferma. Se ela, durante os 12 anos de vida, ela esteve com aquela enfermidade. O texto não nos mostra isso e nos dá margem para conjecturar que se aquela menina ela ficou enferma há pouco tempo, Jairo procurou Jesus. Mas aquela mulher não procurou Jesus. Os 12 anos em que ela padeceu, em que ela sofreu, em que ela enfrentou o preconceito, em que ela enfrentou a questão religiosa, em que ela enfrentou a própria questão das limitações na sua saúde, nas suas emoções, ela poderia ter procurado Jesus. Ela poderia ter se encontrado antes com Jesus. Digo isso porque existem muitas pessoas que estão sofrendo porque não têm procurado Jesus. Porque elas têm buscado numa fonte errada, porque elas simplesmente decidiram procurar em outros lugares, como diz o texto, onde ninguém poderá resolver o seu problema. Aquela mulher não precisaria ter gastado todo o seu dinheiro. Ela não precisaria ter se desgastado a tal ponto de chegar diante do mestre agora como se ele fosse sua última escolha. Era como se alguém dissesse, bom, agora é a minha última alternativa. Se isso não der certo, só me resta a morte. Você não precisa chegar a esse ponto. Você não precisa esperar ou fazer de Jesus ser a sua última alternativa. Jesus precisa ser a sua primeira alternativa. Jesus precisa ser a sua primeira escolha, antes mesmo de qualquer coisa. Eu me lembro que minha esposa e eu, quando nós morávamos em Poço da Mata, pastoreávamos a igreja ali naquela cidade. E nós éramos inexperientes, éramos muito novos, e a nossa filha mais nova era bem pequenininha. E numa noite ela ficou com febre. Ela ficou enferma e ela teve uma febre muito alta naquele momento. Nós não sabíamos muito bem o que fazer, nós éramos inexperientes, mas nós nos lembramos de uma coisa. Nós tínhamos um recurso nas nossas mãos, que era a oração. Nós oramos pela nossa filha. Naquele momento, nós impusemos as mãos sobre ela e nós começamos a orar pela nossa filha. E eu me lembro como hoje, as minhas mãos ficaram molhadas porque a febre começou a sair. É como se o Senhor estivesse tirando com as próprias mãos a enfermidade naquele momento e ela foi curada. Quantas experiências você pode ter com o Senhor se você fazer dele a sua primeira opção? Então, o
tempo, muitas vezes, ele se prolonga porque nós fazemos de Jesus a nossa segunda, terceira, quarta ou a última opção. Jesus precisa ser a nossa primeira opção, porque o tempo, o controle das coisas está nas mãos dele. Esse tempo em que nós estamos vivendo está sob o controle do Senhor, não está sob o nosso controle. Se ele sabe de todas as coisas, se ele tem o controle de todas as coisas, isso significa que Deus age no momento certo. Nós devemos esperar no momento de Deus, ou seja, devemos esperar o tempo de Deus, ter essa certeza de que ele nos ouve e age no momento certo. Não no meu momento, não no seu momento, não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo dele. Às vezes, Deus nos permite passar por determinadas provas e ele sabe o porquê. Exatamente para nos amadurecer, para nos aproximar dele, para termos experiências insondáveis com o Senhor. Isto é fundamental. Quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11, qual era a fé que aqueles irmãos tinham? A fé que eles tinham não era fé para conquistar, era uma fé para não desistir. Mesmo sendo açoitados, mesmo sendo martirizados, mesmo sendo mortos ao fio da espada, a fé que eles tinham não era para conquistar coisas, era uma fé para permanecer nesse tempo de crise, nesse tempo de tempestades, nesse tempo difícil. Você e eu, precisamos de fé para permanecer firme, para permanecer no Senhor, para permanecer crendo que Deus tem a solução para todas as coisas, para permanecer crendo que a vitória vem do Senhor. Então, nós precisamos olhar para essa história exatamente tendo essa compreensão, pensando sobre isso. Quem nós temos procurado em primeiro lugar? Nessa história, eu posso te perguntar quem você é. Você é Jairo ou você é a mulher do fluxo de sangue? Jairo é aquele que vai e procura logo de imediato o Senhor. A mulher, ela espera, ela usa os seus próprios recursos, usa a força do seu braço e quando todas essas possibilidades se esgotam, só aí ela vai procurar Jesus. Quem você procura em primeiro lugar? Onde você tem procurado? Nesse tempo, o desejo do meu coração é que você possa continuar firme em Deus, que você possa fazer desse tempo um aliado seu. Se você está de quarentena, use esse tempo para se aproximar mais de Deus. Use esse tempo para crescer, amadurecer, para ler bons livros, para ler mais a palavra de Deus, para orar. Use esse tempo para continuar a discipular pessoas. Existe hoje o recurso das lives, como eu estou aqui chegando até você através dessa tecnologia, você pode chegar até outras pessoas também. Você pode fazer o discipulado online. Você pode fazer uma célula online, você pode fazer um curso online. Se você não pode sair de casa, você pode se aproximar de Jesus, você pode se aproximar de pessoas. Como Salomão disse, se esse é o tempo de deixar de abraçar, então que façamos desse tempo um melhor tempo das nossas vidas, que não seja o tempo de murmurar, de reclamar, porque, como eu já disse, o valor da vida não está no tempo que ela dura, mas na intensidade com que ela é vivida. Então, com que intensidade você tem vivido esse tempo? Talvez você tenha gastado esse tempo apenas murmurando, lamentando, reclamando, esbravejando, ou até mesmo de forma incrédula. Nós precisamos continuar crendo. Eu postei uma frase hoje à tarde. Ou nós nos levamos pela enxurrada do pessimismo, ou nós nos ancoramos na fé na rocha que é Jesus Cristo. Eu quero repetir. Ou nós somos levados pela enxurrada do pessimismo, ou nós nos ancoramos na rocha que é Cristo. Onde você está ancorado? Onde você está firmado? Eu gosto muito da parábola da casa sobre a rocha. Gosto muito mesmo e sempre falo sobre ela. O sensato é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, o prudente. Mas o imprudente é aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Onde você está edificado? Neste tempo, onde você está firmado? Se você está firmado em Jesus,
podem vir os ventos fortes que testam a força das nossas raízes, podem vir os vendavais, pode vir a chuva, pode vir as tempestades, mas nós permaneceremos firmes, porque estamos firmados sobre a rocha. Estamos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amados irmãos, como é bom sabermos que nesse tempo nós não estamos só. Existem algumas lições que esse texto nos ensina, e uma delas é que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Lembre-se disso. O tempo de Deus não é o mesmo que o seu. Eu costumo dizer que se alguma coisa não deu certo na sua vida agora, fique tranquilo. É porque Deus tem algo melhor para você lá na frente. Se não deu certo, fique tranquilo. Deus pode estar te livrando de perigos que você não esteja conseguindo ver. Deus pode estar te livrando de tentações que você poderia não suportar. Uma outra lição é que Deus age no momento certo. Tudo chega no tempo certo. E a última lição que eu trago para você, para que nós possamos concluir a nossa reflexão aqui nesta noite, é que tudo passa. Tudo passa. Eu posso dizer ao seu coração, vai passar. Vai passar. Esse momento vai passar. Esse tempo vai passar. E assim como Salomão disse, tudo tem o seu tempo, esse tempo também, ele vai passar. Chegará o tempo em que nós voltaremos a nos abraçar. Chegará o tempo em que nós voltaremos a estar juntos. Lembrando que com o Senhor tudo é possível. Eu não posso deixar de dizer para você nessa tarde que o Senhor está nos preparando também para a sua volta, para vir buscar a igreja. São sinais que abreviam cada vez mais a volta de Cristo. São sinais que abreviam cada vez mais a volta do Eterno. Creio que estamos nos aproximando de um grande avivamento, um reavivamento que está vindo e irá tomar a igreja nos 4 cantos deste mundo, deste planeta. O avivamento chegará à Europa, o avivamento chegará à América do Sul, o avivamento chegará ao Oriente Médio, o avivamento chegará em todas as nações, chegará nos continentes, o avivamento vai chegar. O Senhor está nos preparando para um reavivamento que virá para impactar a igreja, para levar a igreja a voltar a ser uma igreja vibrante, intensa e fervorosa, como o Senhor deseja. Que esta venha a ser exatamente a nossa ansiedade, nosso desejo, o desejo dos nossos corações. E que nós possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O tempo está próximo, o tempo da vinda do Senhor está próximo. Amém? Eu quero convidar você para que nós possamos fazer uma oração. Se você puder, ore comigo neste momento. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, seja glorificado e exaltado, Senhor, o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por poder estar junto dos meus amados irmãos de Portugal. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que acompanharam esta reflexão. Que eles possam ter sabedoria e discernimento para lidar com esse tempo chamado hoje, em que o Senhor está vindo. Não importa, Senhor, quão difícil ele esteja sendo para qualquer um de nós, com o Senhor nós podemos suportar, podemos chegar lá na frente e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria pela manhã virá. Tua palavra também diz que aquele que vai andando e chorando, enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes, dando saltos de alegria. Queremos, Senhor Deus, viver esse tempo. Queremos voltar a ter esse tempo, Senhor Deus, onde nós poderemos dar saltos de alegria, porque o Senhor esteve conosco. Obrigado, Jesus. Nos ajude, Senhor, a entender o tempo. Aleluia. Separe esse tempo para você adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja a casa do Senhor neste momento.
Se você estiver aí ouvindo essa canção, adore a Ele. Adore a Ele. Esse é o tempo de adoração ao Senhor. Que o teu nome cresça. Aleluia. Aleluia. O valor da vida não está no tempo que ela dura, mas na intensidade com que ela é vivida. Então, viva com intensidade a presença de Deus nesse tempo. Viva com intensidade a presença de Deus aí onde você está. Glorifique a Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Sob orientação do nosso pastor José, eu quero convidar você neste momento, você que está trabalhando, você que tem condições, para que você seja fiel ao Senhor, para que você contribua com a obra do Senhor, para que você seja um fiel dizimista com a igreja onde você congrega, aí onde você está, que você possa, neste momento, se dedicar também a contribuir com o avanço do reino de Deus. Existem despesas que continuam, que precisam ser saudadas, que precisam ser quitadas. Então os irmãos podem, neste momento, através de transferência bancária, os irmãos têm sido orientados e podem fazer contato com o pastor José Maia, com os tesoureiros da igreja, mas que você não deixe de contribuir e ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com necessidade, com alegria, né? Não por necessidade, mas com alegria. Eu me lembro que esse texto, eu conversava com alguém recentemente, que ele não começa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 apenas, ele começa no capítulo 8, quando Paulo ele faz questão de dizer que os irmãos pediam com rogos, insistiam veementemente querendo ter o privilégio de poder contribuir e participar também do avanço da obra do Senhor. Então, que nós possamos também fazer da mesma forma, contribuir com a casa do Senhor. Durante a semana, nós teremos momentos de reflexão e oração diários que serão compartilhados nas redes sociais da igreja. Você fique ligado, fique atento a todas as informações que estão chegando até você. E no domingo, o culto de celebração com uma palavra às 10h30 da manhã, onde o pastor José Maia estará ministrando ao seu coração. Eu já quero, desde já, agradecer a atenção de todos vocês, o carinho. Vocês são uma família que amo, que está no meu coração. O pastor José Maia é um grande amigo. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui com vocês, participando deste culto, e rogar as orações de vocês também, pela igreja aqui no Brasil, pela IDERP aqui em Teixeira de Freitas, pelo presbitério, que vocês possam orar por nós, e nós estamos sempre orando por vocês. Queridos amigos e irmãos, que Deus possa abençoá-los em o nome de Jesus. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça, que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre todo o povo do Senhor na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu quero encerrar com uma frase que nós temos usado aqui no Brasil, na IDERP de Teixeira de Freitas. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. Unidos, o Senhor pelejará por nós. Deus te abençoe, amada igreja. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.